Agora que tivemos a definição do novo presidente americano eleito, Donald Trump, né, no momento que eu estou gravando aqui o podcast, ele acabou de ser anunciado como o novo presidente dos Estados Unidos, a começar no ano que vem, e a partir de agora você já tem uma mudança radical, né, em todo o comportamento do capital ao redor do mundo. Então você teve ali Bitcoin explodindo nas máximas históricas, passando de 75 mil, a Bolsa Futura subindo, vários impactos acontecendo ao redor do mundo e pela primeira vez todo mundo acompanhando também pelos sites de aposta como o Polymarket, por exemplo. Então foi muito interessante ver esse fenômeno acontecer ao vivo. Então o que eu quero falar aqui é como isso se encaixa dentro de toda essa questão do milkshake do dólar, digamos assim, e como que isso também influencia as políticas externas vindas dos outros países, né, em relação ao que está acontecendo a partir de agora, baseado nas promessas de campanha do Trump. E um desses principais fatores é a quantidade de investimento que já pelo menos promete entrar nos Estados Unidos, fazendo com que ele se transforme num hub, crescendo cada vez mais aquilo que já vinha acontecendo mesmo no próprio governo do Biden. Então, um dos assuntos que eu queria falar aqui não somente é sobre a força do dólar, que o DXY deu uma subida bastante alta, bastante forte agora. O DXY, nesse exato momento, passou dos 105, né? Já está já tá 105,1 nesse exato momento, e refletiu imediatamente no euro, né? O euro despencou, uma grande preocupação europeia, e também teve aquela questão até do real, que teria disparado ali para 6 e pouco, mas todo mundo que compartilhou foram prints do Google, né? Não foi necessariamente as informações oficiais que vinham acontecendo. Então, nesse exato momento, o real aqui está 5,71 no momento que eu estou gravando o podcast. Então, um dos grandes aspectos, né, que eu sempre falo é como os Estados Unidos, pela forma que o sistema monetário mundial é feito, faz com que o capital seja atraído para o país, mesmo que não tenha uma economia simplesmente fantástica, mas é uma coisa relativa em relação ao resto do mundo, principalmente com diferenciais de juros, quando você tem juros altos que continuam acontecendo agora, mas que, mesmo que você tenha uma tendência de queda, que é o que o Fed veio fazendo depois do seu corte inicial, e com a promessa agora dos próximos cortes a partir de agora, vamos ver o que ele vai fazer, acho que na reunião de amanhã, que é esperada pelo Fed, vamos ver qual que é agora a tendência, será que vai se manter, vai fazer um corte de meio por cento, mesmo que faça isso, continua trazendo agora a carga política para cima desse milkshake do dólar. E uma das formas que mais acontece isso é o investimento passivo. É sobre isso que eu quero falar hoje no podcast. Então, esse é um dos assuntos que o Michael Green fala muito. Ele é o maior especialista sobre investimento passivo, pelo menos que eu conheço, mas primeiro eu preciso explicar o que é isso. Então, o investimento passivo ele é uma tendência que veio surgindo, principalmente via ETFs, onde você não seleciona mais quem são as melhores ações. Você não parte mais necessariamente para os fundamentos de cada empresa para você tentar ter um resultado melhor do que o resto do mercado. Você vai, na verdade, investir pulverizado em todos eles, baseado no seu peso, baseado na sua proporção em relação a um index, por exemplo, a um índice, como o SP500. Então, ao invés de você investir especificamente na NVIDIA, ou numa Apple, ou numa Microsoft, você investe em todos ao mesmo tempo. Então ele vai pulverizando o dinheiro. E isso acaba, pelo menos em princípio, aqueles que debatem, né, sobre como que isso vai influenciando ao longo do tempo, quanto mais capital você aloca dessa forma, sem pensar necessariamente em qual empresa você vai colocar, você, em princípio, é para ser uma coisa inócua, né, que não vai movimentar, porque o que realmente interessa na movimentação são os investidores ativos, aqueles que realmente vão definir, segurar ou vender ou fazer aquele movimento que eles realmente vão definir o mercado e vão tentar criar aquele alfa, ou seja, um resultado melhor do que a média do mercado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar meu dinheiro em SP500 se eu quiser investir na bolsa, ou eu vou tentar fazer uma performance melhor do que ela. Então essa é a grande discussão. Só que o Michael Green trouxe a perspectiva de que o impacto dos investimentos passivos está começando a suplantar os investimentos ativos, ou seja,
se você tem um investimento, cada dólar que você investe por gestores ativos, segundo ele, cria um impacto de 2 vezes no valor do mercado, porque eles têm flexibilidade para segurar o dinheiro ou optar por não comprar a preços atuais. Então eles estão ali ativamente pensando. Agora, em contrapartida, no investimento passivo, cada dólar vindo do investimento, desse tipo de investimento gera um impacto 17 vezes no valor do mercado, porque os gestores passivos, a forma que ele entra, ele é sempre obrigado a comprar no preço atual. Então ele não está esperando o valor da Apple cair ou da Microsoft cair para comprar no momento ideal. Se o dinheiro entra naquele fundo, ele é imediatamente alocado e aquela ação, todas as outras ações também vão subindo. Ou seja, é como se fosse completamente inelástico, insensível ao preço. E isso acontece principalmente em 2 tipos de fluxo de capital que estão entrando nos Estados Unidos. Na verdade, já está dentro, que são as contas de aposentadoria de todas as pessoas. Ou seja, se você tem uma conta de 401k, onde você faz a sua contribuição diretamente do seu salário, e você está num fundo indexado, um SP500, por exemplo, ele entra querendo ou não. O salário dos americanos entra a cada 2 semanas. Então esse dinheiro entra imediatamente num fundo, por exemplo, SP500 ou Russell 2000, etc. Né? Tem vários outros tipos de fundos indexados e imediatamente esse capital tem a ordem de compra, não importa se está caro, se está barato, o que acha, o que não acha, e eles principalmente têm uma característica de segurar, ou seja, isso explica também cada vez mais parte do mercado da Bolsa Americana está tão desconexo com a economia real, porque vai entrando de qualquer forma e vai comprando, mas desde que vá para cima, o americano fica feliz, digamos assim, porque ele está criando o seu colchão para o futuro na hora que ele for se aposentar. Agora, o capital passivo também vem muito do capital externo, aquele que está buscando segurança, liquidez, ou seja, esse capital vem, principalmente de carry trades, vem do Japão, vem da Europa, vem de todos os lugares e acabam se represando nos Estados Unidos justamente baseado em toda essa questão da atratividade criada no mercado americano. Por mais que você tenha endividamento recorde, por mais que você tenha problemas de recessão ou índices na economia real que não vão indo muito bem, para o capital isso não importa. O que importa é gerar um retorno melhor do que você teria em outros lugares. Então, mesmo que você esteja numa situação ruim, a minha situação está pior e eu vou alocar o meu capital para isso. Mas eu não penso quem são os ganhadores, eu não penso qual que é a melhor ação. Ou seja, se você hoje é uma empresa que faz parte da SP500 e você foi colocado ali, vou até dar um exemplo recente, a Intel foi retirada desse index porque ela simplesmente perdeu muito o seu market cap e a Nvidia hoje está muito mais acima. Então, as empresas que naquele momento tiverem recebendo a caracterização de participarem dessa lista de SP500 automaticamente estarão alocadas em todos os fundos do mundo que lidam com isso, principalmente a Vanguard e a BlackRock, certo? Então isso é uma tendência cada vez maior e o Michael Green vê que essas empresas, ou principalmente esse tipo de capital, vai monopolizando cada vez mais. Ou seja, aquilo que era passivo, que era para ser inócuo, acaba ficando suplantando o ativo. Fazendo com que fique cada vez mais difícil ao longo do tempo de você bater o SP500, porque cada vez mais capital está alocado para o SP500. E quanto mais capital você aloca, mais essas ações sobem. Quanto mais essas ações sobem, mais você tem ordens de compra e assim por diante. Então, ele vê, obviamente, o mesmo perigo se chegar um momento onde você tiver algum tipo de recessão sistêmica, onde grande parte da população vai precisar acessar a essa liquidez, sacando das suas contas de aposentadoria ou de investimento e tendo uma retração do valor investido. E aí você pode acabar criando sinais de venda. E quanto mais você vende, mais você vende. Percebe? Aí mais o preço cai, que mais você vende. Então essa seria uma forma, digamos assim, extremamente rápida de você cair com tudo isso, mas no longo prazo
pelo menos a tendência de aumento cada vez maior, cria uma certa preocupação para o mercado. E você tem um debate muito grande, mas o Michael Green é um dos maiores defensores de que isso não é uma coisa benéfica, mas isso é mais uma forma de você avaliar a complexidade desse milkshake, da necessidade de dólares para fazer você colocar em algum lugar. Então imagine você sendo ali um chinês tentando tirar o seu capital ou um japonês tentando ter um certo alfa em relação ao seu país, né, tentando ter um retorno melhor, ele vai colocar esse capital e represar nos Estados Unidos. E ele não vai ser um gestor ativo. Provavelmente ele vai colocar em mais um dos fundos indexados, aumentando cada vez mais aquilo que está acontecendo e indiretamente beneficiando os aposentados americanos. Então, essa é a forma que acaba sendo perversamente favorável para os Estados Unidos e represando ainda mais. Agora, diante de um cenário de eleição, isso acaba sendo mais favorecido ainda. Você coloca esse tipo de cenário em esteroides, digamos assim. Então, e isso tudo influencia, obviamente, na Bolsa Americana. E como isso se reflete ao redor do mundo. E muitos fundos que, nesse exato momento, estão pensando assim, com o risco político de avaliar, opa, agora as coisas mudaram nos Estados Unidos, talvez possamos ter um pouco mais de otimismo, se você interpretar dessa forma, aí você tira de capitais que estariam alocados em fundos de mercados emergentes, como o próprio Brasil, por exemplo, e aí colocando nesses fundos passivos também dos Estados Unidos, percebe? Então, isso é uma tendência cada vez maior e o aumento do impacto do investimento passivo vai criando muitas distorções e uma dependência também de algumas empresas grandes como Nvidia, como Microsoft, como Apple e várias outras, né, para os ganhos que eles vão criando e eles vão tendo o custo cada vez mais baixo de ter cada vez mais capital. E isso cria um cenário onde empresas menores, mesmo que tenham bons desempenhos, só porque elas não participam desse tipo de mercado ou desse índice, elas não conseguem atrair investimentos. Então, voltando aqui aos exemplos, né, que eu sempre falo, o pessoal brinca comigo no podcast que eu sempre dou o mesmo exemplo, mas no caso de uma pessoa que tem um pequeno restaurante italiano, e não, eu não tenho um restaurante italiano, é só para te dar uma ideia. Então tudo isso, você sendo um restaurante italiano, qual que é a sua chance de estar no SP500? Zero, certo? Então você precisa de ir no banco pedir crédito e ele não vai te dar, porque ele está fazendo esse mesmo carry trade, usando todo o fluxo de todo o dinheiro que já está indo de forma passiva para os Estados Unidos. Percebe um pouquinho a perversidade de como isso funciona, mas é assim que isso funciona. Então vamos aguardar agora para ver se esse tipo de efeito, principalmente depois das próximas mudanças do Fed, vai criar uma situação mais favorável para os Estados Unidos ou se isso vai se manter mais ou menos do jeito que já havia vindo. Mas de todas as formas, isso cria uma dificuldade cada vez maior de você procurar outros tipos de ganhadores a não ser os próprios Estados Unidos, que são e continuam sendo o centro de todo o sistema monetário global.